Bom dia! Nessa aula vamos ensinar como montar um debate, os cuidados que se deve ter e as preparações necessárias para a organização de um evento como esse. Vamos focar aqui em um debate formal, como os realizados em uma escola. Se você quer saber mais sobre os tipos de debate, veja a minha segunda aula. Já falamos anteriormente que o ser humano está constantemente usando da argumentação para convencer as pessoas que suas ideias são válidas, até nas situações mais simples do dia a dia. O debate é uma variação mais formal disso. A principal função do debate é a resolução de problemas. Embora seja comum ouvirmos que fulano ganhou o debate e ciclano perdeu um debate, não se trata de vencedores ou perdedores, mas sim de dois lados tentando chegar na resolução de um problema, ou pelo menos avançando no diálogo sobre ele. Um debate é um exercício para estimular o seu pensamento crítico e a sua elocução, além de seu raciocínio lógico. Então, tanto você quanto seu adversário têm o mesmo objetivo no final, que é aprender. Por isso, nada de brigas e ataques pessoais em um debate. Lembre-se de manter a civilidade e o respeito. Como organizar um debate? Na realização de um debate, os participantes devem falar e também ouvir sem interromper o outro. Cada um tem o direito de expor suas ideias, as quais devem ser respeitadas. Um debate deve ter planejamento e regras. O tempo disponível para falar deve ser o mesmo para todos, o que deverá ser coordenado por um moderador, geralmente o seu professor, que garantirá o andamento correto do debate. É importante lembrar que pode haver julgamento das exposições realizadas, de forma que uma argumentação possa ser considerada superior à outra. Portanto, a estrutura de um debate formal envolve três grupos distintos: aqueles que defendem uma resolução para um problema, aqueles que se opõem a essa resolução e aqueles que deverão julgar a qualidade das evidências e argumentações dessas duas partes. Por exemplo, se o problema em questão for a criminalidade, uma das resoluções pode ser a pena de morte. Nesse caso, os grupos deverão ser separados entre aqueles que defendem a resolução da pena de morte e aqueles que se opõem a ela. Como dito anteriormente, recomenda-se que os grupos de defesa ou de oposição devem ser formados por 3 alunos cada, mas o grupo que julgará os argumentos pode conter mais pessoas. O moderador é responsável por garantir a participação de todos os debatedores e a interação com o público. No início do debate, ele cumprimenta o público, apresenta o tema que será debatido e fala de modo geral sobre o assunto. Depois define o número de participantes. Recomenda-se que não passe de 6, 3 em cada grupo. Uma vez estabelecido o tempo de duração do debate e de fala de cada participante, o moderador determina se as perguntas serão feitas oralmente ou por escrito. Também é ele quem controla o tempo dos debatedores, avisando quando estiver acabando, podendo inclusive interrompê-los e transferir a fala para outro. Concede direitos de réplica e de tréplica para os participantes, entre outras questões que surgirem durante o debate. Na conclusão, o moderador faz uma síntese dos argumentos levantados, destacando o motivo do debate e agradece a presença de todos os participantes. Condução do debate. O debate terá início com o grupo defensor da resolução. Logo depois, a fala é do grupo opositor. As falas devem se alternar, até que todos os integrantes de ambos os grupos exponham seus argumentos. Cada fala deverá ter de 5 a 10 minutos, ficando ao critério do moderador o tempo específico. Depois que todos falarem, cada grupo terá a oportunidade de refutar as argumentações contrárias às suas. Ao mesmo tempo, os membros do júri deverão fazer anotações sobre pontos de debate que sejam relevantes em seu julgamento, à medida que as argumentações forem acontecendo. É importante frisar que não deve haver intromissões às falas dos debatedores. O moderador deve manter a ordem de forma que cada debatedor seja garantido a integridade da fala. Após o debate, podemos ter uma sessão de perguntas. Os membros de grupos poderão também refletir sobre suas argumentações e pontos expostos pelo grupo opositor. Nesse momento, o grupo de jurados terá espaço para suas ressalvas e o parecer final. Aqui um resumo das regras formais de um debate. Se realizado em uma sala de aula, a resolução a ser debatida deve ser previamente trabalhada de forma ampla e restrita. Mas fora do ambiente escolar, cabe a cada grupo buscar as fontes por si próprio. Os grupos devem ser organizados. As regras do debate devem ser estipuladas, incluindo o tempo de exposição que cada grupo terá à disposição. Os grupos devem ter tempo hábil para pesquisar o tópico em questão e construir uma argumentação lógica. Os grupos devem reunir evidências
e exemplos que servirão de suporte para sua argumentação. Os grupos devem ter em mente que contra-argumentos devem ser previamente preparados para que possam sustentar o debate. Os grupos devem organizar uma ordem de fala entre seus integrantes. O professor organizará a sala previamente, dando espaço para ambos os grupos debatedores e os jurados. É isso, pessoal. Gostaram da nossa sexta aula? Tem mais 4 por vir. Na descrição temos as minhas fontes, se quiserem podem ir lá ver. Perguntas nos comentários, podem ir lá e é só. Falou.